Ei, coisa linda, começou uma chuva agora aqui, ó. Sol e chuva, casamento de viúva. Uma chuvinha bacana, tem um céuzinho azul, tem umas nuvens carregadas aqui em cima. E isso vai ser bom que vai dar uma refrescadinha. Toda chuva ela é bem-vinda aqui no Amazonas. Para cá para trás tá escuro. Uma chuva passageira. Agora sim, agora a chuva veio para valer. Tá chovendo dentro do quarto, maravilha! Coisa boa, chuva, muito bom, refresca. Maravilha, deu uma chuvinha, agora o tempo tá bem fresquinho, bem agradável. Ô, Romilcia, vai fazer um guereré? Hoje eu vou. Hein? Como é que vai fazer o guerezinho? Guereré? Daqui, ó, dessa aqui que eu tô tirando. Ó, a Romilcia hoje vai fazer o guereré. O guereré é feito com a guelra e mais os miúdos do tambaqui, né? Isso. Olha que legal aqui, ó. Deixa eu pegar uma treino lá pra medir quanto deu isso aqui. Isso aqui é uma manta de pirarucu aqui, ó. Isso é um pedaço só, né? Cara, que legal, cara. Muito top. Taca no pau, nega, vai. Ali, ó. Isso aqui é pro assado. Essa ficou legal. Isso é pra fazer um assado, é? Ó, esse tambaqui deu 65 centímetros. Vamos ver aqui, vamos conferir. 65 centímetros. Ali é o tamanho. 65 por quanto? Vamos ver a largura dele. Bota aqui pra mim, galeguinha. Já é o tamanho permitido. Bota aqui pra mim, galega. Pelo IBAMA desse tamanho já. Esse é o tamanho permitido pelo IBAMA, né? Já. É, ó. Aqui assim, né? Uhum. Vai lá. Deu 27 centímetros. 65 por 27. É grande, hein? Olhando no vídeo não parece ser grande. Mas eles são muito grandes. Olha que sol, que dia bonito hoje. Vai fazer calor, né, nega? E aí, cansadinho, querido? Hein? Cansado, né? Foram à noite lá pro Lago do Anzol. Na escuridão total. 6 às 6. Das 6 da noite às 6 da manhã, né? Foi. Cansado, né, cara? E é peso que vocês trouxeram nas costas, né? Trouxemos 15 tambaqui e um pirarucu. 15 tambaqui e um pirarucu. 15 tambaquis. Pesa pra caramba isso aí. 1 hora de distância. 1 hora é 5 quilômetros, pra ficar mais preciso, né? Sim. Percorreram 5 quilômetros para trazer esses peixes aí. Nas costas. Olha como é que é tirar da escama do pirarucu. Eu já mostrei em outros vídeos, mas é legal mostrar porque tem gente que não vê os vídeos anteriores. Aí vamos ver esse vídeo agora. E essa galinha aqui é ligeira, ela é rápida. E aquela pele ali os animais comem, né? O Come. porco come, né? Uhum. É rapidinha, a Romilcia tem uma prática danada. Muitos anos limpando, né? Com 8 anos eu já limpava peixe. Com 8 anos de idade, tu já limpava? Já. Ela é muito ligeira, cara. Isso aqui, ó, que vai pro guerereu. Eu vou limpar ainda isso aqui. Então isso aqui é tudo guelras que vão ser usadas para o guereré.
Guereré. Isso aqui o que que é? Isso aqui, ó. Isso aí é o... É o bucho? O pulmão dele que a gente chama. Ah, tá. É a bolsinha de ar, né? Isso. Ele infla pra subir, eu sei como é que é. O outro é esse. Toda essa parte aí, tudo vai. Ó, isso é fígado, é coração, moela. É o sarapatel que a gente... Nós conhecemos como guereré, eles conhecem como sarapatel. Muitos conhecem como sarapatel, né? Sim. Sarapatel do peixe. Esse é o bucho, né? É. Esse é o bucho, dá pra ver. É o buchinho. Então depois eu vou limpar tudinho legal. Então é usado tudo isso aqui para fazer o guereré. É uma delícia. Depois nós vamos mostrar o guereré pronto. É. Agora a Romilce vai tirar a espinha. Eles têm uma técnica para tirar a espinha do tambaqui para facilitar depois na hora de comer, né? Não precisa ficar catando espinha. Tem uma técnica que essa espinha é aquela em formato de Y, é? Isso. E ela tá toda boba porque ela ganhou essa faca aqui do Mauro, né? Hein? O visitante que veio aqui, ó. Show de bola, O japonês deixou a faca, deu a faca de presente para ela. E aí, é uma beleza nessa faca, né? Nossa, essa faca aqui Faca apropriada para... é uma delícia. Só de passar ela aí, repara. Percebe que a Romilce, ela passa o dedo para saber a posição da espinha. Ela vai tirar a espinha inteira. Essa técnica aí vocês já usam há muitos anos ou aprenderam há pouco tempo? Eu aprendi depois que eu comecei feira em Manaus. Fala mais alto, por favor. Eu aprendi eu mesmo tirar espinha depois que eu comecei a participar de feira em Manaus. Porque para falar mal dos outros, tu falas alto, né? E agora para falar sobre o peixe, tu fala baixinho. Que lascava. Tá dormindo tu ainda? Eu não. Dormi a noite toda. Como é que eu não vou estar dormindo? Caramba, sai inteirinha, né? Ó, Isso aí é só espinha. isso aqui é só espinha. Isso aqui, e se aproveita para alguma coisa depois? Não. Tem muitos que pegam ele, Dá para fritar? trituram naquele triturador e Ah, faz tritura e faz um... almôndega, outros passam sal Então quer dizer que dá para se aproveitar. e frito bem torradinho mesmo. Isso aí eles comem. Aqui também tem, é? Tem. Só que essa aqui ela é mais fácil de tirar. São quantos lados que tem que tirar? De todas as duas bandas. Ah, das duas bandas do Vai peixe. chegar, não vai ter. Tem que tirar. Sim. Tá, mas eu digo assim, de cada banda são quantos lados? Tu tirou um lado, tu tirou daqui das costas, tá Isso. tirando aqui, e mais algum lugar? Não. É só aqui mesmo. dessas duas partes só. Só aqui mesmo. Ah, Depois que tira daqui já era. Pronto. Esteja tirada a espinha. aqui se percebe a ponta da espinha. A ponta bem numa só, aqui ó. Aqui tá a pontinha dela aqui ó. Aqui tá outra, ó. É. E assim vai sucessivamente, ó. E escuta, é comum as pessoas se engasgarem com espinha aqui, ô Romilce? É muito difícil, muito. Porque só aqui já eu me engasguei, tu te engasgou, o Barrinha se engasgou, O Mauro se engasgou. o Mauro se engasgou, né? E o pessoal que está acostumado a comer peixe mesmo assim se engasga, né? Romilce, quantos peixes tu limpou aí, Romilce? 6. Hein? 6. 6? 6 peixes. 6 tambaquis ela limpou. Essa parte aqui, ó, que eu tirei a espinha, ó, do filé, eu vou colocar no guereré, né? Que é isso aqui que eu vou fazer, ó, que eu vou limpar ainda. Esse daqui eu tirei pra fazer caldo, mas não vou colocar mais alguns pedaços. E aquele dali já tá todo beneficiado. Prontinho, né? Sim, esse daqui é pra assado. Separei pro assado. Essas bandas vai ser para assar. É porque tá com escama. Ah, certo. Aí, ó. Ah, tá. Daí quando vai assar, não tira a escama, né? Não, não. Porque a escama fica na brasa. Ainda tem um pirarucu também que eu dou. A escama ajuda até a proteger para não queimar, né? Mas esse peixe inteiro aí é pra dar pro vizinho. Bom, tem uma manta de pirarucu aqui, ó.
A Romilce é uma mulher muito caprichosa, a bichinha trabalha muito. Aqui chega, às vezes chega uma montoeira de peixe aqui, ela já se levanta já rapidinho, pode ser de madrugada, não importa o horário. Ela se levanta, vem pra cá pro batente aqui pra mesa e limpa. É uma mulher que eu tiro o chapéu pra ela. É uma mulher diferenciada. E outra, ela tá sempre de bem com a vida, sempre dançando, sempre brincando, sempre mostrando alegria. Mas eu gosto de um som. Pra mim, Ela- fazer minhas coisas, eu tenho que ter som. Tem que ter som, tem que ter música. Daí com música, como é que tu dança? Como é que é a dança do tambaqui? A dança do tambaqui. Ai, Robinson, igual tu é difícil. Esse aqui é o bucho, ó. Eu já limpei, ó. O que tinha de ser limpo eu já limpei, ó. Aí esse daqui é o pulmão, que a gente chama, né? Que é o pulmão do peixe, ó. Ó. Aí essa daqui é a guerra. Guerra. Guerra, né? Guerra é a guerra lá na... Pois é, eu já limpei, ó. Que é essa daqui, ó. Quando eu vou limpar, ó. Aí isso daqui são um pouco de carne, é do filé, a costela, que eu também já tô colocando aqui dentro, ó. E já tem os fígados também. Ah, então aqui tu já tá fazendo o preparo pro guereré. Isso, Não, isso. pro guereré não, pro guereré. Isso. Guereré. Isso aqui tá sem a espinha, ó. Eu tirei toda a espinha, ó. Aí esse daqui que eu tô terminando de fazer então- a parte da limpeza, ó. Então pra fazer o guereré, vai pedaços de tambaqui também. de mas tambaqui. isso, quer colocar, coloca, não tem problema não. E a Raquel hoje ela está aqui ajudando, Aí a Raquel tá me dando uma forcinha aqui, me ajudando. dando uma forcinha aqui pra Parece nossa... comigo, ela parece comigo Aí eu fiquei sabendo que a Raquel ela é bem bem querida. bem querida, bem trabalhadeira também, né? Cuidada também, tá? É bem esforçada, né? Ontem à noite ela estava contando a história de vida delas aqui, que não foi fácil, né? Não foi fácil, batalharam muito, trabalharam bastante desde nova. E ela tá aqui, ó, pega junto também. Não tem frescura não. Ela mora lá em Tefé, mas Quando ela for embora já vai sentir falta dela. Raquel, a menina da mangueira. Olha aí, ó. Tá aí, eu tirei, ó. Deixa eu ver. Esse é o que? Ah, esse já é o... É. Ali, ó. Tira essas partezinhas assim. Aí eu tô botando aí pra ela ir limpando. Ó. E o tempero que tu usa? Quais são os temperos? Aqui pro guereré, todo tipo de verdura que quiser botar. Ei, peraí, cachorro! Ei! Não, só um pouquinho, peraí. Dá um tempo aí. Ei, vocês poderiam fazer o favor? Nós estamos gravando aqui. Vocês poderiam fazer o favor? Vamos fazer essa marcação para outro lugar. Tem uma cadela no cio aqui, ó. Vamos botar um pano aqui para tapar aqui para ninguém ver. Isso, assim, ó. Ninguém vai ver em casa. Não, o pessoal vai ver em casa, eles vão prestar atenção no cachorro. Meu Deus. Ei, búfalo, vai ali. Ó o búfalo. Mete uma galhada nesses bichos aí. Mete chifre neles. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Cadela no cio fazer o quê? Isso é da natureza, né? Então, cara, aqui, ó, presta Tá, atenção. vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa... Aqui é onde eu vou escaldar ele. Se tivesse limão, eu ia passar limão, passo vinagre. Então aí eu vou jogar uma água quente, uma água fervente aí em cima, que é pra Certo. fazer o resto da limpeza, né? Aí daí eu vou cortar cebolinha de palha, cebola de cabeça, pimenta cheirosa, tomate, chicória, cheiro verde, alho e pimenta do reino. E um pouquinho de óleo ou azeite, se tiver, e o corante, que é o coloral que nós chamamos. Então a receita é essa aí. Aí mistura, mas... Tu pode repetir bem devagarinho o tempero? Cebolinha de palha, cebola de cabeça, pimenta cheirosa, tomate, chicória, cheiro... A pimenta cheirosa é a pimenta de cheiro. Isso, chicória, cheiro verde, pimenta do reino e alho. Aí se tivesse pimentão por aqui, essas coisas, podia colocar, não tem problema não. Aí e bota um pouquinho de azeite e o corante, né, que é o coloral que a gente chama. Bota tudo junto, aí depois que já tá todo lavado, sai pra fazer o tempero. Aí mistura bem misturado e dá uma refogada nele, no fogo. Tem que refogar. Deixa ele refogar e tu vai colocar um pouquinho de água, aí deixa cozinhar. Pessoal, o guereré é muito saboroso. Não dá pra explicar, não dá nem pra dizer que sabor que é. Não dá pra... É até difícil a gente querer dizer que sabor, mas é como se fosse uma coisa assim ensopada, mas não é ensopada. É com molho, assim, sabe? Como se fosse um molho misturado com...
Não dá, é inexplicável. Isso com arroz ou com um pirão d'água assim, um pirão de feijão, é uma delícia, muito bom. É um ensopadinho muito gostoso. Um ensopado muito gostoso. Então, meu povo, pra quem não sabe fazer o guererê, aí está a receita, tá? Tá aí, cachorro, não brigo não, pelo amor de Deus. É uma cachorra. Isso aqui que tem que tirar, ó. Engraçado, né? Nunca que eu imaginava que se aproveitava a guelra de um peixe para comer. É, muito bom. E é saboroso, né? Os amazonenses. A do bodó come. Assada. A do bodó come também? É, assada. Leandro, sabe onde tem lenha, Leandro? Lenha? Sim. A senhora quer dar tiro com a senhora? Se conseguisse achar uma lenha pra mim. Guarda atrás. Guarda. Mas deixa, não vai não. Não, assim, por trás cada um. Dá um botinho. Dá licença. Sai daqui, bora, passa. Vai. Passa daqui. Aí eu vou bater nesse cachorro. Ô, Nardo, tu gosta de comer guereré? Não? Por que, cara? Hein? Ele gosta assim. Ei, tu gosta de comer guereré? Guereré é uma delícia. É mesmo? Isso é bom. Bom, né? Ouço que eu digo. E aí, mas vai Se eu querer? te perder, vou morrer de paixão. Te faz as malas, me abraça forte. Me diz que não ama. A Raquel dança também, Raquel? Quando tá trabalhando assim? Como é que dança, Raquel? A dança é a dança do tambaqui. Essa tumba aqui, ó, tá aí, ó. Não, a dança do guereré. Dança do quereré, dança aí. Ô, essa cachorrada aí tá... Vai querer ver? Vai se achar que eu queria. Olha lá, Vai que você vai. Pronto, os peixes estão tudo limpos. Daqui é pro assado. Carlos, tá chegando um visitante aí, ó. E eu vou ter o prazer de fazer, ó, um tambaqui assado, ó, pra ele, ó. Pois é, tu havia me falado que esse cara que tá vindo pra cá, ele veio de ônibus, né? Isso, ele é do interior de São Paulo. No momento eu não tô lembrado o interior do que ele falou pra mim. Só se eu olhar ali na minha agenda. Como? Guararema. Guararema. Aí ele veio por Rondônia, é isso? Isso, aí ele veio. Pegou barco em Pegou barco. Rondônia, veio até Manaus? Caramba! Aí ele chegou ontem em Manaus, aí hoje ele vai pegar a embarcação, né? Que é o ferryboat, né? O Leão de Judá. Aí sexta-feira ele tá em Tefé, sexta-feira mesmo ele pega o barco pra cá. É muito cansativo, né? Não sei por que ele preferiu vir pro... Vir pra cá Eu A vontade de vir pra cá é porque cansado Ele veio de ônibus. Será que ele tem medo de voar de avião? não sei, cara. eu dei todas as informações pra ele que podia, né? Pra ele vir mais rápido, mas Tu sabe quantos que já vieram até hoje? Aqui? ainda não sei. Que é a Não data de hoje? aconteceu, eu tenho que ver mesmo. Eu sei que veio já vieram mais de 10 aqui. Já veio uma porção de visitante aqui. Inclusive o meu amigo Wilson, lá de Florianópolis, que veio pegar umas sulambas aqui. Infelizmente a água estava muito baixa mesmo, e não foi possível ele fazer umas pescarias de tucunaré, da forma que ele queria. Mas ele pegou tucunaré, né? Ele pegou, né? Já foi. Só que eu não gravei, não registrei. Eu não estava aqui. Já foi umas 2 vezes com o Messias pegar tucunaré e pegaram bastante. O Wilson Cigano. Quero mandar também um abraço aqui pro meu amigo Renato, lá de Florianópolis, irmão do Wilson Cigano. Eu vou fazer um filé, filé. Esse vai ser filezinho. Isso, eu vou fazer os filézinhos pra Com, guardar. o que dá pra fazer com o pirarucu? Qual é o tipo de prato que dá pra fazer com ele? Rapaz, o pirarucu mesmo, ele tem vários tipos de prato. Vários tipos mesmo. O que eu sei fazer, ó. Esse filé aqui, ó. Que eu vou tirar, ó. Vou fazer aqui só um pouquinho pra vocês verem.
A milanesa, eu nunca comi a milanesa aqui, né? Aí esse daqui, Vocês ó, fazem a milanesa? dá pra mim fazer um bifezinho dele, ó. Que eu vou pegar ele, né, ia tirar assim as fatias que nem eu tirei aí, ó. Uma carne bonita, né? Aham. Aí eu ia lavar com limão ou vinagre. Aí eu ia colocar alho, pimenta do reino e o corante e o sal, né? Por enquanto. Aí colocava lá, botava ele pra dar uma refogada, sem água. Aí quando eu visse que já tava no ponto de colocar um pouquinho de água, eu ia colocar um pouquinho de água. Aí eu ia pegar todas as verduras. Cebola de palha, cebola de cabeça, pimenta de cheiro, chicória, cheiro verde, tomate, pimentão. Aí eu ia jogar por cima e ia dar uma abafada lá. Aí ele ia dar aquela cozinhada. Esse é um dos pratos, né? Aí tem o salmourado, né? Que a gente passa sal pra comer de um dia pro outro frito. É como se fosse um peixe escalado, né? Isso. É vários pratos. Aí tem o frito, né? Esse daqui também eu poderia fazer na coisa do ovo, na gema do ovo. Temperava ele lá com alho, pimenta do reino, colorava, aí eu batia um ovo, passava ele no ovo, depois passava na farinha de rosca e fritava. O desfiado de pirarucu, como é que ele é feito? O desfiado tem que ser ele seco, né? O ponto que ele tá aqui, ó, eu ia abrir ele, escalar, que nem vocês chamam, né? Bem abertinho, aí eu ia passar o sal. Depois que eu passasse o sal nele, hoje, né? Eu passava o sal hoje, aí deixava pra amanhã. Amanhã eu pegava ele e ia colocar no sol. Uns 4, 5 dias. Quando ele estivesse bem seco, aí que ia pra fazer o desfiado. Que eu ia cortar ele, os pedaços, ia botar pra cozinhar. E ele é desfiado como? Com a mão mesmo? Bota ele pra cozinhar depois dele seco. Coloca ele pra cozinhar depois de seco. Aí ele dá aquela cozinhada mesmo. Aí eu vou desfiar ele com a mão. Aí depois de desfiado, lavo ele pra tirar bem o sal. Aí que vai fazer a parte dos outros temperos. E o desfiado de pirarucu é tão saboroso, ele vai muitas ervas ali, né? E uma das coisas que eu pensei aqui foi abre um pão e pega o desfiado do pirarucu depois de prontinho, já depois de feito, coloca dentro do pão e come como se fosse um sanduíche. É muito gostoso, muito saboroso. Os que faz salgadinho para vender, eles fazem recheio do desfiado do pirarucu. Tem coxinha. Ah, fazem coxinha do desfiado, né? Uhum. Ah, então tá. Então fazem pastel também? Fazem, faz Dá pra fazer pastel. Bom, tudo que tu imaginar, dá pra fazer pizza, dá pra fazer tudo, né? Dá pra fazer um monte de recheio. Esse aqui é o vou salmoral. O negócio é só criatividade, né, Ronício? Esse aqui é o que eu tô fazendo assim, ó, vou salmoral, pra comer com verdura. Salmourado? É de sarmura? Tu tens como é que é um... cuio de sarmura. Tu tens um cuio de sarmura? Eu quero um cuiozinho de sarmura, tu tens aí pra mim? E outro problema aqui é que nós estamos sem energia novamente. Todos os dias cai a energia elétrica aqui. Todos os dias. Eu não sei o que vai ser feito. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a dificuldade deles aqui. Eles têm energia, mas não funciona da forma que deveria funcionar. Vamos ver se a gente conversa com alguém aí, com alguém aí mais entendido, para ver o que pode ser feito para essa comunidade, não só essa aqui, mas todas as comunidades ribeirinhas do Solimões, né? Ao longo do rio Solimões, porque eu acredito que a maioria deles sofre com essas quedas de energia. Se sofre com queda de energia, porque a instalação dessas energias elétricas ela foi mal feita. Uma coisa, quando ela é bem feita, ela não cai assim todos os dias. Foi um projeto muito mal elaborado, muito mal feito. Ajuda, mas tem hora que irrita mais do que ajuda. Porque imagina a pessoa tá ali com um monte de peixe na geladeira, no freezer, e daqui a pouco falta energia. Aí tem que ficar distribuindo peixe para todo mundo. Muitas vezes até joga fora, que apodrece peixe na geladeira, no freezer. E é uma pena. E eles salgam aqui, eles fazem o pirarucu salgado também, o tambaqui, mas mesmo assim eles não vão comer peixe salgado todos os dias. Bom, a Romilcia já colocou água quente aqui. E vai ficar quanto tempo agora essa água aqui? Eu vou só o caso de eu terminar aqui, ó. Terminar aqui de embalar esse daqui, eu vou lavar já pra ela. Ela colocou água. É água fervendo? É água fervendo. Água fervendo aqui, ó. Ferveu. Vai ficar um tempinho aqui. Agora ela vai lavar isso aqui para continuar com o processo. E tu imagina
uma embaladeira, essas embaladeiras a vácuo, hein? Colocar tudo a vácuo. Seria top demais, né? Colocar a vácuo e colocar no freezer, e estocar no freezer, ia ficar top, né? Top das galáxias. Passar uma sala pra guardar. Coisa linda, embaladinho aí, ó. Tudo embaladinho. E escuta, onde é que vai ser guardado? Que nós estamos sem energia elétrica. Eu vou colocar na freezer, porque como ela foi ontem embora à noite a energia, né? Ontem de dia, aí a gente tem bastante garrafa pedrada, né? De água. Aí aquelas garrafas ali vão ajudar a conservar até a energia voltar de novo. Caramba. Entendeu? E se a energia fica 2, 3 dias aqui, daí ferrou. Aí tipo, passa pro sal. Vou lavar Aí, daí tem que largar sal, né? Isso, vou lavar daqui que é pro assado. Pra guardar também. Tu vai assar isso no fogão ou na brasa? Na brasa. Na brasa? Na brasa. Vai chamar mutuca, né? Mas eu não sei se eu vou assar É hoje, outra coisa que o pessoal não sabe. Hoje é dia de alegria, tem festa em Tamarifá. A turma da Mangueira também vem participar. Hoje é dia de alegria, tem festa em Tamarifá. Eu tô querendo fazer um comentário sério aqui, ela vem dançar. Muita coisa que muita gente não sabe é que a fumaça atrai mutuca. Essa mutuca pretinha, eu já tô com o pé todo coçado aqui da mutuca. E quando faz uma fumaça, qualquer fumaça que tu faz aqui, vem mutuca pra caramba. É um troço incrível. Não sei por que a fumaça atrai tanta mutuca. Ó, pirarucu, o guereré tá aqui. Já tá limpinho, né? Agora vai o que, Raquel? Alho, cebola de cabeça. Agora os temperos, né? Agora os temperos. Ah, tá. Pimenta do reino, Ah. coloral, né, que a gente chama aqui. Aí depois, já que ele estiver bem mais guisadinho assim, tu vai colocar pimenta cheirosa, cheiro verde, cebola de palha. E aí tá pronto. Ele Tomate. vai ser cozido, frito, é ensopado mesmo? Ensopadinho. Ensopadinho. Tipo guisadinho. Entendeu? Sem colocar água. Dele mesmo soltar a água dele. Aí ele mesmo vai soltando a água Vai dele. soltando. Aí se quiser colocar um pouquinho, coloca. Só um pouquinho assim de água. Quando eu digo que eu já vi tudo, rapaz, quando eu penso que eu já vi tudo, o Fábio, Temporal levou as galinhas tudinho. o que houve? O temporal, deu um temporal lá no Catite ontem. E nós caçamos as galinhas e estavam na maniva. Pera aí. Cadê as galinhas? A roça virou elas pra cima. Por isso que eu vim caçar hoje aqui. O vento trouxe as galinhas. O vento trouxe as galinhas? Trouxe as galinhas. Ontem? Ontem. Ontem deu um vento forte, cara. Deu um vento forte aqui. Eu tô a percor dessas galinhas. Tu veio lá do Catete? Atrás dessas O galinhas. Catete dá acho que mais de 4 km, né, daqui, né? Eu vi umas penas por ali. Acho que elas passaram direto. Não tá aqui. Tu viu vestígio de pena aqui, é? E as penas é conhecidas as galinhas de lá. Virou a roça, elas se seguraram na roça, o vento delas pra cima. Será se as galinhas que bateram no telhado da casa da Romissa ali? Eu acho que foi a que furou o telhado. Hein? Ei, escuta. A fuga das galinhas. A fuga das galinhas, né? Esse Fábio aqui, esse Fábio é um figuraça. E a menor mesmo, acho que dá O Fábio tá dizendo que, dá uns 10 quilos a menor galinha. deu um temporal, Uma o nós- vento trouxe as galinhas lá da outra comunidade, a 4 km daqui. Uma velho. nós rachamos só o pescoço lá. É? Só o pescoço da galinha. Aí ninguém encontrou as outras. Tá faltando 6. 6 ainda? 6. Mas será que não caíram no Solimões, não? Ali no meio do Rapaz, Solimões? também eu não sei se ela foi Esse- no recreio. Caiu direto pro Se, recreio. se elas caíram no Solimões, elas devem estar nadando, devem estar chegando da Itefé. Não, acho que elas. Ou então elas atravessaram pela mandioca pro outro lado. Ai, bicho, só você mesmo pra fazer eu rir. Olha só o traje da cozinheira, o traje. Meu Deus do céu. Não, a gente vê cada coisa nessa comunidade aqui, meu amigo. Isso aqui é a cozinheira amazônia, né? Ei, querida, tá fazendo um fritinho, nega? Cuidado. Ei, sabe o que tá faltando aqui? Uma janelinha aqui, legal. Uma janelinha aqui em cima, ó. Clareia bem aqui, ó.
Agora sim, agora o guererezinho tá pronto. Cara, que bacana que ficou isso aqui, ó. Esse é o famoso guereré. Prontinho. Prontinho. Qual é o nome do peixe? O arroz, nós vamos acompanhar, vai ser acompanhado com arroz, né? O guereré de tambaqui feitinho da Silva. Vai ter o peixe assado também. Peixinho assado que o Messias tá fazendo, né? O Messias tá fazendo peixinho assado lá, ó. Deixa eu mostrar aqui onde é que tá o Messias. Messias. Messias tá lá, ó. Messias! E aí? Tudo 10 aí, filho? Só o filé, daqui a pouco nós vamos lá. E aqui a Raquel tá fazendo um suco de graviola? Araçá. Araçá. O araçá é muito bom, ele é bem ácido, né? É, não fácil. Aí bota bastante aguinha, nega, pra render bastante e ficar bem topinho, né? Nós estamos sem energia elétrica. Aonde foi que nós batemos esse açaí? Aonde foi? Batemos lá no meu aparelhinho da Bluette, que tá quebrando um galho danado aí. Vamos lá, Bluette, é isso aí. A placa? Ah, e tem. E estamos ali, a nossa plaquinha tá lá no sol, vou mostrar como é que tá a placa lá, ó. A placa a todo vapor, a placa a todo vaporzinho lá. Olha lá a plaquinha lá, ó, pegando o solzinho direto de cima. O sol ainda está, são 11 horas, o sol tá aqui, ó. Essa posição aqui, ó, bem no alto. Tá pegando de frente aqui, ó. Pegando de frente. E tá carregando lá o nosso aparelhinho. E aqui, ó, aqui tá o carregamento. Tá em 81 watts, tá em 81 watts. Eu vou trocar o cabo, quando chegar o cabo novo, eu vou botar um cabo, porque aquele cabo que eu botei ali não é apropriado. Parece que vai aumentar o carregamento, a voltagem aqui. E aí nós vamos conferir. Depois que eu comprar o cabo e colocar o cabo original, vai demorar, porque a gente mora aqui, nós estamos aqui no interior do Amazonas e aqui é muito complicado as coisas chegarem, demora muito para chegar os produtos aqui. É uma eternidade para chegar produto aqui, mas é assim mesmo. E aqui a caldeirada. Eu não era muito top em caldeirada, não gostava, mas a caldeirada que eles fazem aqui na Mangueira é totalmente diferenciada, ela é muito temperada, ela fica consistente e o sabor é totalmente outro. Raquel, você tem uma garrafinha menor. Quantos litrão deu aí, Raquel? Quantos litrão rendeu? Aqui tem 2. 2 litrão? Mas dá tem aqui pra pôr mais. Ah, tem mais aqui, né? Vou atrás de mim. Não ficou forte demais, não? Não. Tá muito bom. Vamos lá ver o Messias. Vai lá. Aí o Messias, agora sim o tambaquizão assado aí, ó. Agora dá-lhe mutuca, né, ô Messias? Não, Tem? incrível que pareça, não tem nenhum aqui, ó. Tá ventando. Ah, por causa do vento, né? Uhum. Ó. Ei, fresquinho, né, cara? Saiu do rio. Vocês pegaram hoje à noite. Pegaram essa noite. Fresquinho do rio. Não foi pra geladeira, não pegou gelo. Tá aqui, ó, direto na brasa. Quase no jeito, tá quase no jeito. E aí, Isaac? E aí, neguinho? Vamos comer hoje com a gente? Vai almoçar com a gente hoje? Sai com você aí, um peixinho que a gente Isaac capturou, né? O Isaac também estava lá na pesca. Isaac também é um guerreiro aqui da selva. Olha lá. É um menino selvagem aqui que pesca pra... Meu cunhado que gosta de fazer. Entende tudo aqui de pesca. É um grande amigo nosso aí. O Isaac pra quem não sabe, é o irmão da Ramilda, da Romilcia, da Maria Chuíca. Deixa eu ver a tua carinha, tá tão bonitinho hoje. Que tu Flamenguista aqui arrochado. Tu és flamenguista, é? Vamos ser campeão. Eu acho que aqui a 90% é flamenguista, né? Flamenguista. É, né? Falta de gosto. Ô visitante, vem cá, visitante. Nosso menino, é isso aí. Tá curtindo bastante, né, nego? Muito, muito, cara. 100%. E aí? 100%. Só no tambaqui aqui, ó. Tu imaginavas que a Mangueira seria desse jeito? Não, Hein? não. Melhor é pessoalmente. É, né? Assistindo na TV é uma coisa, aqui é totalmente... É bem mais animado, né? Animado, maravilhoso, cara. Isso é lindo demais. Vale a pena. Show, né, cara? Já vim 3 vezes e vou vir a 4ª, hein? Pois é, é a 3ª vez que tu tá aqui e vai vir a 4ª. E o teu irmão também veio, o Tadeu, um abraço lá pro Tadeu. O Vitor também veio aqui. Maravilha, isso aí. Aqui eu criei laço de amizade. Aqui o cara que vem de fora triste,
O cara que vem de fora com tristeza, depressivo, chega aqui, ele se cura, né? Cura. Quem conhece o cara? Se cura, né? Esquece de Ei, João, É isso quem aí. conhece o anzol, o lago do anzol lá, o lago chamado anzol, né? Já sabe que hoje tu vai saborear um tambaqui capturado lá no lago. Ó. É isso aí. Aquele que a gente vê no satélite, numa filmagem do Carlos Veríssimo, né? Toda a vida. Bom, pessoal, hoje é dia 7, né? Eu vou explicar um pouco o que a gente conhece aqui das frutas que o tambaqui da nossa região come, né? Sim. Aqui ninguém se preocupa com alimentação para peixe. O que a gente faz é monitorar, entendeu? Para não entrar em invasores, para não pegar peixe miúdo, né? Essa situação. Então, no período do inverno, agora que está chegando o inverno, né? Mas lá à frente, mês de maio, começa a cair o inverno. Começa a cair o joari, aliás. E ele come o joari. Aí come a jamarurana, que é uma fruta nativa da gente aqui. Come a pupunharana. Come a seringa, que é a nossa verdadeira aqui, que é a fruta que a gente gosta demais, né? E outras frutas, né? O murumuru, né, Vicê? A cajurana, né? E tem mais outras aí que não vem na mente, né? A gente vai fazer um relatório todinho da fruta aqui. O tambaqui, ele fica um peixe delicioso. Aqui não tem nada de ração, nada. Entendeu? É um peixe criado na natureza e pode comer que você vai sentir um sabor muito especial. O João sabe disso. Sei disso, com certeza. Aí, ó. É isso aí. Então quem quiser vir conhecer E é um peixe muito o inteligente. nosso tambaqui daqui da região, Como eu te seja falei, bem-vindo, né? viu? É um peixe muito Valeu, nosso inteligente. Carlos. Ele colhe a semente do joari, da enchente, aí ele se alimenta da polpa e vai e solta o caroço lá dentro do lago. Isso. Aí vem o período de seca, ele vai se alimentar daquele caroço que ele soltou lá. Quando a água sai e as terras vêm, né? Aí ele vai lá e quebrar aqueles caroços que ele deixou lá para comer a castanha de dentro. É daquilo que ele se mantém durante o verão. Porque nosso lago fica isolado. Isso. Isolado do rio, acaba o acesso do cano, que nós chamamos, que dá acesso ao rio. Aí ele vai se alimentar daquele caroço. Perfeito. É incrível que pareça, mas isso é verdade. É uma parte. Uma parte é verdade, ele vai lá, quebra. Aí se alimenta da fruta da aninga. E outras partes, capim, essas coisas assim. Raiz de capim. É. E ainda faltou a andiroba, né? Nós temos a andiroba aqui, que é uma planta que a gente preserva muito, a andiroba, né? A andiroba que é extraído do óleo para a natura, para essas coisas, né? E outra coisa, o tambaqui no inverno, ele anda com a parceria com o macaco. Macaco chico, macaco prego, macaco guariba. Aí o macaco derruba a fruta e o tambaqui apara embaixo, entendeu? Aí aonde está o macaco, está o tambaqui embaixo, né? O macaco em cima e o tambaqui aparando embaixo aqui. Então eles são uma parceria, né? Tem uns animais da floresta, como macaco, arara, e outros pássaros aí que tem na mata. Eles derrubam a fruta e o tambaqui se alimenta. Eles andam na parceria, entendeu? Tem mais outra que anda na parceria, macaco chico, que é o macaco de cheiro, junto com a coroca. Onde está a coroca, está o macaco de cheiro, porque a coroca espanta, o macaco de cheiro espanta o inseto e a coroca que voa para, entendeu? Aí não escapa nada. A coroca é parecido com o anu, né? Com o anu, o anu preto, é. Isso. Parecido com o anu preto. É só que ela Aí ela tem um bico mais- eles andam em parceria, o macaco de cheiro com a coroca, entendeu? Se alimentando da floresta. Vai levar pra onde esse porco aí, ô? Não? Hein? Bora botar dentro da saca. O Fábio vai levar esse porco aí, é? Pega uma saca aqui, hora. É pra comer, pra não? Bora lá comer e dormir, pô. Vai chegar aí só a metade. Já tiraram muitos pedaços aqui. A cabeça não tem mais, real. Vai o Fábio com o porco lá, ó. Ei, Fábio! Quando? Amanhã. Vai levar o porco pra criar. Aí, ó, funcionando aí, ó. Funcionando 10 aqui. É o que tá mantendo a nossa internet ligada aqui. A gente pode se comunicar. A comunicação é muito importante para nós aqui. E aí, o painelzão tá fazendo a diferença aqui para nós. Ajudando bastante. Olha que bonitinho aqui, ó.
A mesa posta agora aqui, que top das galáxias. Tá aí, tá aí. Hein, Raquelzinha? Raquelzinha já tá inaugurando aqui, né, nega? Hein? Espocando pimenta aqui, ó. Hein? Espocando pimenta aqui. Ah, botando a pimentinha. Muito bom, Raquelzinha já tá comendo. O nosso menino aqui, o nosso visitante aqui também já está. Não sou mais visitante não, cara. Sou da casa. Tu já é da casa, né, cara? Pô, que legal. Terceira vez, pô. Pô, O cara tá aqui. tu falou uma coisa muito bonita. Tu já é da casa. A pessoa que Me vem... sinto, né? Agora se eles acham. Não, você é da A casa, pessoa, meu, para. a pessoa que vem de fora pra cá se sente da casa, né? É um privilégio isso, né, cara? Hein? Muito bom. Mas tu não comeu ainda o guereré, não é? Vou Tá. comer o Nós guereré. vamos comer e depois a gente vai dar o veredito final pra ver como é que foi, né? Isso, é verdade. Ei, Morena, por que tá com essa cara de braba aí? Eu tô com cara de braba. Começa alguma coisa estragada, não? Não. Tá aí. Tu tá vendo o traje da cozinha? Ei, e esse traje aí, tu vai por acaso, tu vai pra... Meu filho, é o seguinte, é porque eu já acordei com a mão na massa. Então não deu tempo eu tomar um banho. E aí, eu ainda tô desse jeito, mas terminado aqui do almoço, eu já vou tomar um banho pra trocar essa roupa, ficar mais bela ainda do que eu sou. Tá vendo, ó? Isso é o que eu digo que é mangueira, né? Ela se acha, né? Ela se acha. Meu Ela se filho, acha. se eu não me achar de bonita, quem é que vai Se achar? ela não se achar, ninguém encontra Ninguém ela. acha. Claro. Eu aqui, Isso que é mulher de verdade, cara. Primeiramente, É mulher quem de tem que se mulher de amar valor, cara. sou eu, pra depois a opinião das pessoas de fora. Eu, primeiramente, tenho. Ela tá se achando. Não, mas é uma... Eu tô aqui pra apoiar. O Messias é um cara que tá aqui sempre pra apoiar a sua esposa. Né? 13 anos. É isso aí. 13 anos com a galeguinha? É? E tu é apaixonado pela galega? Desde o primeiro dia. Maravilha. É isso aí mesmo. 13 anos aguentando a bolsa. Então é o seguinte, agora nós vamos comer Daqui a pouco ela é muito, sabe o quê? Ei, nós vamos comer nós vamos comer um guererezinho. Agora eu te mostrar como é que é o guererezinho aqui de Olha, perto. hoje eu me convidei pra Aqui, ó. Não pode sentar aí, você é o cara. Aí hoje eu... Isso aqui é uma delícia. Depois você tá. Top. Convidar todo dia de mim. Aqui, ó, tem esse peixe aqui, ó. Agora, uma delícia. O meu pratinho já está feitinho aqui, ó. Cara, isso, eu tava com saudade, eu tava com muita vontade, desejo de comer esse guereré. Aqui desse guereré eu vou ver que nota que eu vou dar pra ele. Tabira tirou. Acho que ela é cheia de papudinha aí. Ó. Fala isso, cara. Não fala isso. Aqui, ó. Agora um suquinho top, bem top das galáxias. Porque ela não fica, como é que Para vai? acompanhar aqui o guereré. Muito bom mesmo. Eu queria descrever aqui o sabor desse guereré, mas não tem. É uma mistura. É uma mistura muito legal, muito legal. Só experimentando para saber. Não consigo dizer para vocês qual é o sabor que tem, porque é uma mistura daqueles temperos que eu já tinha mencionado antes. Ah, o João. Olha, João. Ah, João. Ô, Isaac, como é que é a história aí? Que história é essa de montar a cabeça, desmontar a Então, cabeça? aqui é esse daqui, o corpo, né? Tá, esse aqui é o corpo. Aqui é uma parte do corpo com a cabeça. Da cabeça aí, tá. Agora eu tô fazendo um desafio pro João, o nosso visitante aqui, que já é de casa praticamente. Ele desmontar a cabeça desse tambaqui aqui e montar de novo. Se ele fizer isso, só que nós as portas estão abertas aqui para ele trazer o que ele quiser, para ele fazer o que ele quiser. Agora eu quero que ele desmonta. Todos os visitantes que já vieram já não conseguiram. Então eu tô fazendo esse desafio com o João. Desmontar a cabeça do tambaqui Desmontar, porque aqui é cheio de peça. e montar de novo? Montar de novo. Tá aqui, Mas dá pra fazer isso? dá pra fazer isso, pô, tranquilo, cara. Dá, mas ele nunca fez. Sim, eu quase sou profissional. Ele dá pra ele Vai, fazer. então. Vai, Isaac. Ele dá primeiro. Ô, Isaac, depois eu ele desafio, cara. Eu desafio de fazer isso, porque eu não sei. Como tu é aqui da Amazônia, aqui da comunidade, e tu conhece, eu desafio de fazer, cara. Eu tô lhe testando, rapaz, pra você fazer. Eu já sei, pô, não, cara, não tem mais graça. Graça só se você quiser. Não, vai ter graça mesmo. Não tem. Entendeu? Eu acho que não. Então as pessoas que vieram de fora já vêm com esse pensamento de treinando e desmontar a cabeça do eu prefiro comer ela. Eu prefiro. Ai. Tem que vir com esse pensamento. Nós estamos almoçando aqui, nem acabamos de almoçar. O Isaac já entrou com essa aí de desmontar a cabeça do tambaqui.
nosso cafezinho hoje vai ser fritinho de banana. Isso aqui é uma delícia. Moreninha, Oi. o que tu ouve? Tá com dor de cabeça, nega? Não. Hein? Não. Tá cansadinha, é? Não. Ó, bolinho de milho. Eu fiz pro João provar. Ah, isso é de milho, é? É, prova, João. Top. Só que era só um pouquinho de milho. É isso aí, né? Vitor. Só pra te Vitor não, é João. Era só um pouquinho, aí eu fiz de banana também. Ei! Tá bom? Pega a Guanabara e vem. Você também. Lá vem o padre com a vontade danada. Olha lá a tristeza do bicho, ó. Eita, homem. Ó, o sol tá bem aqui em cima, né? Bem em cima da gente mesmo aqui, ó. Bem aqui em cima. O painel solar tá pegando todo o sol, o céu tá bem limpinho, bem azulzão. E mesmo assim, e o cabo ele tá ligado nos cabos grossos, né? Normal, cabo grosso normal, tá? Eu tinha feito tinha colocado um cabo improvisado aqui, mas agora não, agora eu botei no cabo original. Então tá conectado no cabo original. Tá? Não tem interferência de mais nada, está no cabo original e ele está me mandando aqui 71, 74 até 79 watts. É o que ele está fornecendo aí. Então o painel solar ele está fornecendo 70, chegou a 79 watts, baixou agora um pouquinho e o sol está forte. Tá batendo bastante sol aqui, dá para ver perfeitamente. E o painel solar está totalmente inclinado para cima, pegando todo o sol. Eu dei até uma inclinadinha aqui, ó. Levantei ele um pouquinho aqui, deu uma inclinadinha para pegar bem na direção do sol. Tá? Agora ele está bem na direção mesmo. E o fornecimento de energia continua aqui nos 70, na casa dos 70, entre 70 e 80. Quando passa uma nuvenzinha ali, ele dá uma baixada, mas isso é normal. Mas agora tá no sol mesmo, sol castigando aqui, ó. E tá quente pra cacete. Viu, o céu tá azul? Tá bem azul, ó. Dá pra ver que o céu tá bem azul. 72%. Esse é o melhor, 72 watts. Aqui é complicado eles armazenarem o lixo, né? Não existe uma política para recolher o lixo. Até poderia ter, né? Uma política de reciclagem de lixo. Sei lá. Tem pessoas mais entendidas que eu que poderiam fazer um sistema aí de uma balsa, um barco, sei lá, passar nessas comunidades uma vez a cada tantos meses e recolher todo o lixo reciclado, que tem muita coisa que pode ser reciclada aqui. E isso evitaria contaminar aqui, né, o solo, né? A gente sempre explica para eles que uma pilha, uma bateria, ela contamina o solo, tem metais pesados. E esses agora, eles vão levar esse lixo, eu vou mostrar para vocês onde é que eles vão levar esse lixinho aí. A única forma que eles têm aqui é de enterrar. Aí vai vidro, vai lata, vai tudo que imaginar de lixo vai ser enterrado. Vou mostrar para vocês para onde é que vai esse lixo aqui. E muito desse lixo aqui eles queimam. E também quero aproveitar para explicar que aqui, ó, aqui está o cano do vazantário. Mesmo no tempo da cheia, esse sumidor aqui, essa fossa aqui funciona perfeitamente, não entope nem nada. Vamos lá que os meninos estão aqui, vamos levar lá para um oco de um pau lá. Eu faço questão de mostrar todos os detalhes, porque, sei lá, eu penso assim, imagina uma balsa vindo, né, a cada tempo. Esse tempo tinha que ser determinado pelo próprio, tinha que ser feito um estudo, né, para ver, e ensinar os ribeirinhos
ensinar os ribeirinhos a reciclar o lixo. Reciclar o lixo. Não precisa nem separar. Pode misturar ali, desde que seja limpinho, né? Mistura o vidro, as garrafas de vidro com as latas. Pode botar tudo misturadinho para eles não ter trabalho de estar separando. E colocar numa caixa apropriada que a prefeitura cedesse para eles. E a cada tempo essa embarcação passava e vinha recolhendo. O próprio morador já levava o lixo lá para a beira, lá na beira mesmo. De repente a balsa não precisava nem parar. Em movimento ela tirava da canoa e levava lá para cima. A não ser que fosse um material grande como uma geladeira, um freezer, que muitas vezes fica abandonado também. Vamos mostrar aqui. Aqui passa um igarapézinho por onde a gente costuma passar para ir lá para o Lago do Anzol. Quando tá cheio. Ó, passou um bicho agora aqui, passou um bicho bem na minha frente aqui, não sei se era um rato, um lagarto, o que é, sei lá. É um escorpião? Não, escorpião não. Aqui eles vêm para cá, ó, para colocar esse material. Hein? Onde é? Ah, no oco do pau que vocês falam já é num buraco mesmo, né? Uhum. Isso aqui era uma árvore gigante que tinha aqui, ó. Era uma árvore gigante que tinha aqui. Eu queria ver como que é lá. E eles vão despejar aqui, ó. Tem que tomar cuidado que pode ter cobra, escorpião aí, hein? Tem o risco de ser picado por um escorpião aqui. Deixa eu só mostrar aqui como é que é. Ah, é um oco. Então vai ser enterrado mesmo, né? Cadê? Ele vai ficar, ele vai para baixo da terra. Cadê, Nono? Vai para baixo da terra. Bora voltar? Vamos voltar. Espera só um pouquinho. Quer ver, Nardos? Mas tu sabia, Nardos, que lá na minha cidade, em Florianópolis, a gente recicla o lixo? Uhum. E eu sabia que eu fui um dos primeiros a reciclar o lixo lá. Uhum. Lá no meu bairro. E o meu lixo ia para Caxias do Sul. E o meu amigo Carlos, lá de Caxias do Sul, mandando um abraço aqui pro Carlos. É o Carlos Marcon, né? Nós temos lá o Maurício Marcon, que é deputado federal. Um abraço pro Maurício, que hoje é deputado federal lá em Brasília, né? Mas ele é de Caxias do Sul. Então foram eles que me ensinaram a reciclar lixo e eles levavam o lixo lá para Caxias do Sul, porque em Florianópolis ainda não tinha reciclagem de lixo. Isso há muitos anos atrás, eu não lembro bem a data, mas fazem muitos anos. O Carlos, na época eles faziam feira, né? Essas feiras de vestiário, lá em Florianópolis, feira de verão. Era conhecido como a feira de Bitinga. E era no nosso bairro ali. Então a gente alugava a casa naquela época. Era uma forma da gente ter uma renda a mais, né? E o Carlos, ele ficou, acho que 3 meses com a família dele, morando na minha casa. Eu aluguei a minha casa para ele. E aí no outro ano, já quem alugou foi meu irmão, Mauro. Um abraço para meu irmão Mauro Veríssimo. Mauro Veríssimo, que gosta de uma bicicleta. É louco por bicicleta. E aí o Carlos, ele ia de Caxias do Sul, então ele costumava levar o lixo dele para Caxias do Sul. E aí ele falava para mim, olha, se tiver algum lixo para reciclar aí, eu levo para lá. Mas isso há muitos anos. Então eu já comecei. E depois começou, aí logo em seguida começou um trabalho de reciclagem de lixo lá em Florianópolis. E aí a gente sempre teve esse cuidado de reciclar. É importante reciclar para o futuro das nossas crianças e do nosso Brasil. Esses canos aí não joga fora não. Isso aí tudo presta, tudo. Né, ô Messias? Pois é, Messias, eu tava falando aqui que... Aqui, Messias, tu tá com calor e cansado, né, nego? Mas só um pouquinho aqui, nego. Essa tua fossa, ela nunca entupiu com a cheia? Não. Não? Não. A cheia cobre e quando desce tá normal. A cheia cobre e vocês não descarregam, funciona normal? Normal. Cara, que incrível isso. É bem interessante. E imagina isso aqui alagado. Quantos meses fica alagado isso aqui?
2 meses. 2 meses? Imagina isso aqui alagado durante 2 meses e dando descarga ali e vai para a fossa aqui. Vai para a fossa, vai para dentro da terra, não vai para lugar nenhum não, é para dentro da terra. E não entope, muito interessante isso. Essa terra aqui é uma terra muito arenosa. Que o Messias pretende fazer aumentar esse tubo aqui, ó. Ele vai aumentar esse tubo aqui para lá para trás. Aí essa água desemboca lá. Eu até falei pro Messias que não é interessante ele cortar o mato lá, ó. Por quê? Porque o próprio mato, ele vai fazer a filtragem da água, dessa água. Essa água que ela, queira ou não, ela vem gordura, vem... Da lavação da louça lá, ó. Lá tá a Romícia lá, ó. Olha o sorriso dela, que lindo. Ela tá tão animada hoje, tadinha. Ela tá chateada porque nós estamos já quase 4 dias sem luz, né, Romícia? 4 dias sem energia elétrica. 4 dias sem energia elétrica. E aí estragou peixe. Os peixes que o Barrinha e Messias pegaram lá, a maioria deles, eu até para ter gravado, não gravei, acabei esquecendo, eles enterraram tudo, jogaram tudo fora, porque já estava estragando. Tudo por conta da energia elétrica. Então, eles não têm só o prejuízo emocional, tem o prejuízo de alimento também. Eles, bem dizer, nem guardam muita coisa na geladeira, porque eles sabem que lá uma vez ou outra essa geladeira, a energia vai faltar. Aí eles acabam convivendo com isso aí. Eu estou aqui ainda mantendo um pouquinho de energia, porque eu botei um geradorzinho ali. Vou até mostrar aqui. Meu gerador está funcionando ali. Gerador porque tem um painel solar, né? É um acumulador de energia, é um tipo de um power bank, é uma estação de energia, como diz o Eduardo Aquino. É uma estaçãozinha de energia. Já fiz outros vídeos mostrando e faço questão de mostrar porque aqui sem isso aqui, ó, sem esse painel solar e sem esse aparelhinho aqui, que é um aparelho que acumula energia, eu tive que botar para cá porque o cabo é curto. Já comprei o cabo, vai chegar. Nós estamos aqui com 52% de carga. Ele agora está fornecendo só 18 watts. Tem uma nuvem encobrindo lá, ó, o sol. Então ele baixou para 18 watts. Temos que acumular energia aqui, através desse painel solar, para chegar à noite a gente poder ter pelo menos uma internet. Porque para eles a comunicação aqui é muito importante, já que aqui não tem linha telefônica, né? O telefone não pega, é tudo via internet. A antena minha está funcionando ali normalmente. Então eu trouxe o aparelhinho para cá, porque o cabo é muito curtinho, então não daria para estar com o cabo lá. E aí vai estragando os alimentos e eles ficam, queira ou não, eles ficam chateados, né? Ficam bem chateados porque eles foram tambaquias, o Messias e o Barrinha, o Isaac, eles foram à noitinha, foram à tarde para lá, para o Lago do Anzol, pegar o peixe. São 5 quilômetros para caminhar até lá. Pegaram o peixe, trouxeram para cá. Eu mostrei aí para vocês, fizeram a limpeza do peixe e a maioria desse peixe aí vai ter que ser jogado fora. Eles não fizeram não salgaram daquela forma para poder pendurar no sol, achando que a energia ia voltar. E aí, quando viram hoje de manhã, o peixe estava estragado. Outra coisa, eles não estão acostumados a comer esses peixes ensalmourados, peixes salgados, assim, sabe? Imagina salgar todo aquele peixe ali. E eles também não adivinham. É assim, ó, isso não acontecia com frequência de faltar energia elétrica. Agora está acontecendo com frequência essa falta de energia elétrica. Estamos em janeiro de 2024. Então, para deixar bem claro, quando esse vídeo for para o ar, a energia estiver funcionando a todo vapor, nós vamos falar em vídeo que agora a energia está funcionando. Mas por enquanto a energia aqui é caótica, é de péssima qualidade e eles acabam tendo que se sujeitar a lidar com isso aí. Só tu ir lá dentro dele comprar e vir pra cá. Ei, como é que é o nome desse ferry-boat aí? Não. O Miranda não vem pra cá. Eu acho que Maria Monteiro vai aparecer aqui. Vai aparecer?
Maria Monteiro, ferryboat Maria Monteiro passando aqui em frente à comunidade. Só que legal, né, cara? Ó. Ele tem internet que eu ia passando um dia desse do lado. Esse é o que vem de Manaus. Pra onde ele tá indo, Isaac? Tabatinga. Esse aqui, ele tá indo para a divisa do Brasil com a Colômbia. Chama-se Tabatinga, esse último município. Acabamos de receber uma notícia agora que chegou um rapaz aí com o braço cortado e estamos sem energia elétrica. Tive que ligar lá a minha energia. Eu fico o tempo todo poupando, né, energia para a gente ligar só em caso de necessidade, de extrema necessidade. Então agora vamos ali ver e ligamos para eles entrarem em contato com o pessoal de Tamaniquá, que lá em Tamaniquá tem enfermeiro lá. E aqui estão os búfalos pastando aqui de boa. Só não mexer com eles que eles não fazem nada. Vamos lá. E aí, Romilson? Ah, é uma criança? Ah, é uma criancinha? Tá, o que precisa ser feito? Ele já perdeu muito sangue, cara. Tá, mas tem que estancar o sangue da criança. Eu vou lá, eu ia buscar até o soro lá pra gente jogar. Pega tudo lá, pega tudo lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele tava descascando uma cana. Tá, vai lá correndo. Ei, escuta, precisa chamar alguém lá em Tamaniquá? Tem que chamar, tem Tá, vamos chamar. Nós vamos lá socorrer essa criança aí, vamos estancar o sangue dela, tá? Lava bem, e procura estancar o sangue o mais rápido possível. Vai lá que eu já vou lá. Tá levando os esparadrapo? Tô levando os esparadrapo aqui. Vou tentar entrar em contato com a Neide aqui, tô ligando a minha internet aqui, restabelecendo a energia para poder falar com o pessoal lá de Tamaniquá para vir com a lancha aqui para pegar essa criança urgente. Então, a gente tá tentando se comunicar aqui com o pessoal lá de Tamaniquá, já mandei mensagem para várias pessoas lá, pelo menos umas 5, inclusive a Ramilda, mãe da Raquel, que está por lá, e ela já atendeu e disse que vai providenciar ajuda, né? Já, falei com a mamãe, então ela é mais rápido falando com a mamãe, que ela já corre lá no posto de saúde que tem e já agiliza lá quem vai poder vir pegar o menino que está aqui. Porque a nossa intenção é fazer com que uma lancha rápida venha de lá para cá, porque aqui não tem, infelizmente, aqui não tem uma lancha rápida para esses primeiros socorros aí. É uma pena, né, que não vamos falar não, né? Aqui não tem lancha rápida, tá? Infelizmente. Essas comunidades aqui, elas estão simplesmente à mercê. E é assim mesmo, estamos sem luz aqui. Graças a um inversor aí, que eu ganhei lá da Bluet, né? E tá fazendo com que a internet funcione e a gente possa se comunicar e com isso, de repente, vir uma lancha lá de Tamaniquá para vir aqui pegar essa criança para levar para lá. O corte foi profundo, eu não vou mostrar, né? Não precisa mostrar isso aí, não precisa sensacionalismo, mas a gente tem que mostrar, a ideia é mostrar o que acontece aqui quando uma criança dessa se machuca. E há vários casos aqui de pessoas que se machucam gravemente, até porque eles lidam com a selva, né? No caso desse menino aí, ele estava cortando uma cana e o golpe do facão pegou bem no bracinho dele. A gente não sabe da gravidade, se rompeu algum tendão, alguma coisa. Só os médicos mesmo vão saber. Em Tamaniquá não tem médicos, são enfermeiros que vão fazer um serviço, vamos dizer assim, mais superficial, né? Isso. E o boiador, da onde essa criança aí, esse menino, fica mais ou menos 1h30 de rabeta. 1h30. 1h30 de rabeta eles vieram de lá pra cá. Atende. Que é o Emanuel. Tu recusou? Recusei. Não, mas eu ligo pra ele. Graças a Deus a lancha já tá vindo aí. Já a gente já se comunicou, conseguiu me comunicar. Eu consegui mandar mensagem para acho que umas 5 pessoas lá de Tamaniquá. E todos confirmaram que a lancha já está vindo. Inclusive está vindo um médico. Que legal, olha só, pela primeira vez, eu acho que é a primeira vez que está morando um médico em Tamaniquá. O médico começou há uma semana, parece que está uma semana morando em Tamaniquá. E ele está acompanhando, parece que vem um médico, vem um enfermeiro. E estão vindo numa lancha bem rápida aí. É longinho daqui, mas com um motor potente eles conseguem chegar aqui. Vamos priorizar primeiro sempre o atendimento dessa criança aí, desse menino. O rapazinho, ele tá aqui nesse flutuante aqui, junto com o pai dele. Eu vou descer aqui. Bom, agora a gente já conseguiu chamar, que era o nosso primeiro objetivo era a primeira coisa, estancar o sangue, e a segunda, chamar um atendimento o mais rápido possível para levar o menino para lá, até porque ele estava desmaiando e precisa de soro e tudo mais, né? Vamos ali. Neide, tá aqui a criança. Como é que é teu nome? Como é teu nome? Hein? José. José, ele é filho de quem? É lá do boiador. É do boiador. Tá com quem aqui?
Hein? Pai dele. Ah, esse aqui é o pai dele, né? Como é que é seu nome? Raimundo, me chama de grilo. Ei, fica tranquilo, tá? Que o sangue já parou, não tem perigo, tá? Só que tem que levar pra lá. Acabei de chegar aqui, com autorização da tia, do pai dele, né? Permitiram que eu fizesse esse vídeo aqui. A ideia de fazer esse vídeo é justamente para mostrar a dificuldade que tem aqui. A ideia de fazer esse vídeo aqui, tá? Eu não gosto de sensacionalismo, nunca gostei e nunca vou usar isso pra... Eu uso esses tipos de acontecimento para mostrar a dificuldade que é para ele se locomover. Porque se é numa cidade, tu pega um Uber, tu pega um carro, um vizinho leva de carro para o hospital e lá ele vai ser atendido. Aqui não, aqui é longe de tudo. Aqui na comunidade da Mangueira, por incrível que pareça, eles ainda não têm... tiveram no passado, mas só que nada dura para sempre. Eles tinham uma lancha até... Foi cedida pela prefeitura, parece, na época, né? Ou não? Não foi? Pela FAZ? Uma lancha que foi cedida pela FAZ, que eles usaram durante muito tempo, serviu para eles. Quando eles se acidentavam, eles iam para Fonte Boa, que é o pronto-socorro mais próximo, né? Fonte Boa. Acho que fica umas 3 horas daqui, né? De lancha. Umas 3 lanchas. Então, eles não têm lancha, então eles... não tem esse meio de transporte rápido e é muito importante. São duas coisas muito importantes: água potável para essas comunidades e uma lancha rápida, um motor 60, um motor 90, para eles se locomoverem rápido para poder salvar a vida. Aqui está o nosso menino aqui. Como é que é teu nome, querido? José. José, né? Tu estava cortando uma cana, é isso? Cana? Puta, como é que é? O doce amargo não fez bem, né? O doce não... Tadinho, a gente sabe, eu quando era guri pequeno eu gostava de comer cana também. Cortei muita cana e comi muita cana quando era guri. E agora tem que tomar cuidado, né, nego? Muito cuidado. Tem 10 anos, né? 10 aninhos ele aqui, ó. Mas essa moça aqui é tia dele, né? Como é que é seu nome? Luzia. Luzia, né? Uhum. Luzia. E o pai dele chegou aqui bem desesperado. Estão abrigados aqui na casa do seu Raimundo e da dona Maria. Dona Maria, cadê a dona Maria? Aqui está o padre, aqui, ó. Tá aqui a mulher do padre, aqui está o padre. Aqui está o pai do menino. Tá mais calmo agora? Mais tranquilo? Hein? Tranquilamente. Mas chegasse aqui apavorado, né? Vocês não fizeram o estancamento em casa, né? Assim, não fecharam, não, né? Não. Foi só mesmo limpar um pouquinho mesmo, daí... amarraram esse pano aí, enrolaram e veio assim mesmo de lá. Mas enrolaram o pano? Enrolaram. Mas ele veio sangrando ainda? Todo tempo de lá. De lá até aqui ele veio sangrando? Até aqui, chegou bem aí, chegou na bomba. Ele chegou aqui quase desmaiando, né? Cara, e ainda, graças a Deus que ele chegou a tempo aqui. As meninas aqui, elas sabem como é que se estanca o sangue. A Romilcia foi a Romilcia e a Antônia, né, Antônia? Que fizeram os primeiros procedimentos aqui para estancar o sangue. Parabéns para vocês, tá? É um trabalho maravilhoso, então o conhecimento é muito importante. Vocês vieram com essa canoa aqui, né? Essa canoa, nós viemos no motor, mas pregou, tem mancha de sangue ali ainda. Quantas horas tu levou de lá aqui? Nós saímos de lá, era 12 horas. Meio-dia? Uhum. E chegaram aqui que horas? Às 3 horas. 3 horas? Então horas. você... Então, cara... 3 horas. 3 horas de viagem? Eu pensei que era 1h30. Olha só, eu tinha falado 1h30. 3 horas de viagem. Cara, é muito tempo, velho. É muito tempo. E no sol, né? Um sol de escaldar, que hoje tá fazendo muito calor aqui. Graças a Deus que essa pessoa aqui foi. Gente, aqueles que têm coração bom, aqueles que querem ajudar, que querem fazer doação aí de um motor, como é que chama, padre? Como é que é o nome dessas lanchas aí? Uma lancha motor o quê? É uma lancha ambulante. Uma ambulância, né? Uma ambulância. Uma ambulância. Uma ambulância. Se tiver algum empresário, um grande empresário aí, que queira ajudar, cara, esse pessoal aqui é um pessoal de coração tão bom, assim, sabe? A gente anda por aqui, a gente não consegue através do canal, assim, pedir para todo mundo, né? Mas sempre tem. Eu tenho certeza que tem gente que tem bom coração, que pode fazer uma doação de uma lancha. Esse aqui é o presidente da comunidade. A internet também é muito importante para se comunicar, porque se lá no Boiador eles tivessem uma internet, eles poderiam, por exemplo, ligar para cá e daqui a pessoa se dirigir para lá. Tanto é que nós ligamos daqui para lá para Tamaniquá e está vindo um médico de lá. Não tinha médico, o médico parece que começou há uma semana.
Só tinha enfermeiro. E o médico está vindo numa lancha, já providenciaram, a lancha já está vindo, não sei qual é a potência do motor, mas daqui a pouco está chegando aqui. Então é muito importante esses meios de transporte rápido para caso de um acidente como esse, né? Sem contar, em volta e meia o pessoal se machuca aqui, eles se curam em casa mesmo. Aí, muitas vezes são cortes assim mais superficial e outros são mais profundos. E até porque uma lancha para cá, para a comunidade, não vai atender só a população aqui da comunidade. Vai atender as comunidades vizinhas que tem aqui por perto tudo. É porque é muito dificultoso, é muito longe. Para a gente chegar daqui até o Tamaniquá, olha, essa criança com certeza era perigoso até não alcançar chegar ao Tamaniquá. Outra coisa, antena, essas antenas aí, antena da Starlink funciona muito bem aqui. Eu tô com a minha instalada ali, foi por conta dela que eu consegui me comunicar com o pessoal Tamaniquá, mas eu já falei antes, né? Estamos sem energia aqui, já 4 dias sem energia, a energia aqui é precária. Só que eu tenho ali um aparelho que está me fornecendo a energia através do painel solar e a gente consegue se comunicar através dessa antena. Imagina cada comunidadezinha ter uma anteninha ligada no painel solar, com uma bateriazinha. Isso vai dar uma qualidade de vida para eles, vai facilitar e muito mesmo. Vai trazer uma qualidade de vida um pouco melhor para esse pessoal aqui, um pouco mais de dignidade para esse pessoal que vive aqui nesses confins aqui, longe de tudo. Então é isso aí. Mais alguma coisa, padre? Não, acho que já está bem explicado, né? E agradecer aqui a comunidade que sempre acolhe qualquer pessoa que chega aqui, né? Se eu for contar para vocês aqui o que eles já me contaram, casos de pessoas que vieram flutuando no meio do rio, eles socorreram, pessoas que foram encontradas, pessoa que foi encontrada morta aqui, e eles também tiveram que fazer todo o procedimento aqui. Assim, é uma grandeza, se for falar o quanto eles ajudam aqui, o quanto uma comunidade dessa aqui ajuda para quem viaja aqui nessas bandas por aqui. Aqui está o Solimões, aqui está a canoa do rapazinho que trouxe o filho dele. Imagina um pai desesperado com o filho sangrando, veio aqui acompanhando. Olha só a imensidão desse rio aqui, longe de tudo. São Francisco da Mangueira fica a mais ou menos uns 190 quilômetros de Tefé, a mais ou menos, eu acredito que uns 900 quilômetros de Manaus. Isso subindo o rio, quem vai para Tabatinga, divisa do Brasil com a Colômbia. Beleza, a lancha está vindo aí. Graças a Deus a lanchinha está vindo aí, está vindo o pessoal já para fazer o atendimento aqui. Eles até foram bem rápido, tá? Isso é para ver a importância de uma lancha, de um motor. Se eles não têm essa lancha lá, já ia ser bem mais difícil. Tá chegando aí o médico, a gente não conhece o médico ainda, mas o mais importante é que o menino vai ser levado para lá. Tá vendo aí? Chegou a nossa enfermeira, chegou um médico aí. Maravilha, cara. Estamos sabendo que tem um médico novo aqui na área, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, querido. Carlos, do canal do YouTube. Doutor Borba. Ó, vai fazer o primeiro atendimento aqui, ó. Maravilha. E a nossa enfermeira aqui. Tudo bom, querida? Técnica de enfermagem, né? É o Kiane. É o Kiane. E aí, tudo certinho, nego? Tudo maravilha? Que motor é esse aí? 90, aí ó. Então é isso que eu falo, ó, o motor é 90. Por isso eles chegaram rápido aqui. Se é um motor 15, já não ia chegar com essa velocidade. Tá aí a importância de uma lancha para essas comunidades aí. Ô Kiane, como é que tu tá, querida? Tô bem. E amanhã vai estar por lá? Sim. Maravilha. Obrigado, tá, Kiane? Tá. Boa viagem aí pra vocês. Beleza. Vai, o esgoto tá aberto. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.